Olá, sejam bem-vindos para esse momento bem especial de uma aula extra, né, especial, de férias do nosso curso bíblico. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa arte, que é a arte da oração, né? Os discípulos chegaram, certa feita, para Jesus e pediram a ele que ensinasse-os a orar. Ensina-nos a orar. E será que hoje nós não deveríamos fazer esse pedido de novo? Esse pedido ao nosso Senhor Jesus, esse pedido ao Divino Espírito Santo, né? Que, segundo as Sagradas Escrituras, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E fazer também esse pedido à tradição da igreja, né? A fazer esse pedido a todos os grandes homens e mulheres que passaram pela vida da igreja cristã durante esses 2 milênios e tiveram vidas de consagração, de oração, e tem um grande tesouro para nos ensinar. Então, eu convidar vocês a viverem este momento. Essa aula vai ser uma aula introdutória. Eu acredito que a gente vai vivê-la em 3 momentos diferentes, né? Em 3 partes. E essa introdução eu quero trazer para todos vocês que estão nesse desejo de aprender a viver uma vida de oração, né? E foi um dos temas sugeridos, foi sugerido pela nossa aluna Silvânia, que fosse feito essa busca sobre o que é a vida de oração. E eu quero dizer para vocês que, de uma certa forma, as meditações aqui feitas, né, elas advêm de uma jornada de leitura, de busca e de oração, e tem aqui 3 fontes bem importantes, né? A primeira fonte é o livro do nosso grande escritor, né? O Richard Foster, Celebração da Disciplina. Esse é um livro que me acompanha já faz um bom tempo, né? E eu digo para vocês que vale a pena uma leitura e um aprofundamento. Especificamente, ele fala da disciplina da oração no 3º capítulo. A gente tem também do próprio Foster, Richard Foster, Oração, o Refúgio da Alma, que é também um clássico. Ele, de uma certa forma, ministra aqui, ele compila aqui um material sobre a tradição da oração dentro da vida cristã, dentro do Antigo, do Novo Testamento e da tradição cristã, que eu acho que é imbatível, né? Eu acho que, para mim, é um dos maiores clássicos sobre vida de oração. E um livro introdutório para a vida de oração, né? Para a vida de devoção, de intimidade com Deus, que é o Filoteia, né? De São Francisco de Sales. Então, eu quero indicar para vocês esses 3 livros, repetindo, Celebração da Disciplina, do Richard Foster, o Oração, Refúgio da Alma, também do Richard Foster, e a Filoteia, de São Francisco de Sales. Então, eu convido vocês em que puderem, se aprofundar na leitura, na meditação, na compreensão desses 3 livros que são extraordinários diante dessa disciplina espiritual, dessa busca espiritual, desse relacionar-se espiritualmente com Deus através da oração. E eu quero começar justamente com a reflexão que o Richard Foster traz para nós em relação a essa vida de oração, né? Ele coloca assim: a oração impele-nos para a fronteira da vida espiritual. De todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal.
porque nos conduz a uma comunhão perene com Deus. Essa frase final aqui é bem importante, né? Uma comunhão perene com Deus. Então, se você perguntasse para mim o que é oração, oração é uma busca de uma intimidade com Deus, de uma vida íntima com Deus, que ao mesmo tempo nos leve a uma comunhão perene com Ele, né? Então, eu quero deixar para vocês, na abertura dessa jornada, essa expressão tão importante, né, sobre o conteúdo da oração, né? A oração é a busca de uma forma bem especial de viver uma comunhão perene com Deus, entendeu? Essa palavra perene aí é constante, eterna, que não acaba, né? Então, buscar, de uma certa forma, esse estar tão extraordinário com Deus. Uma outra coisa interessante é que o propósito da oração não é nos trazer poder. Né? Há sempre uma expressão popular que diz assim: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. É interessante perceber que o propósito da oração não é nos dar poder. O propósito da oração é ser um diálogo com Deus que nos transforma. É ser um relacionamento que nos transforma. Então, se tem algo que eu poderia definir oração, é que oração é mudar. A oração gera mudança. A oração transforma. A oração, ela nos leva a profundidades dentro do nosso ser que nos restaura, que nos renova, que nos faz pessoas diferentes diante daquilo que somos e de como estamos. A oração tenta nos levar de um ponto a outro, né? A oração tenta nos levar de um coração duro a um coração sensível, de um caráter fraco a um caráter forte e transformado, de uma alma solitária a uma alma que vive a solitude do encontro, que sabe que não está sozinha, que não é sozinha. Então, eu iria, eu começaria dizendo para vocês que a busca de uma vida de oração é uma busca por transformação, é uma busca por renovo. Se você reivindica uma vida de oração e essa oração se expressa apenas na perspectiva de que você está tornando-se um crente poderoso, né? Um crente de fogo, que derrama fogo dos céus, é importante perceber que esse é um conceito limitado da oração. Isso me faz lembrar o próprio profeta Elias, né? O próprio profeta Elias. É importante perceber que o profeta Elias ele vai viver uma perspectiva grandiosa de poder, né? Ele é um profeta que vai estar constantemente experimentando o poder que desce dos céus, né? Ele vai ver fogo descer do céu, ele vai fazer milagres extraordinários, porém, no momento do cansaço, quando o fazer, né, quando o poder, né, traz a opressão, o cansaço, né,
o profeta Elias se vê fragilizado, né? Ele se vê, de uma certa forma, sozinho. Ele perde até a visão da própria comunidade que tinha ali, né? É impressionante perceber que o profeta Elias não tira a sua vida, mas ele pede a Deus, me leve, eu não suporto mais. Eu estou vivendo numa sociedade corrupta, eu estou vivendo numa sociedade profundamente marcada pelo abandono de Deus, né? Basicamente é isso que ele vai expressar. E eu estou sozinho. Então, me leve. Ele chega ao extremo da fraqueza, ele chega ao extremo do cansaço, ponto de entrar ali numa pré-depressão, digamos assim. E é interessante perceber isso, que esse cair, digamos assim, essa fraqueza do profeta Elias advém no momento da expressão de maior poder. Se nós não tivéssemos aquele capítulo ali do profeta Elias entrando nessa solidão, entrando nesse fracasso, entrando nesse cansaço, nós iríamos dizer que o profeta Elias era um super-homem, né? Mas é justamente aí, quando a gente está imaginando que o poder é tudo, que a gente corre o risco de experimentar o fracasso, de experimentar a, a solidão, o abandono, né? O abandono. Thomas Merton, que é um monge, ele sempre falava dessa oração do abandono, né? E essa oração do abandono, ela tem a perspectiva de que somos abandonados pelos outros, mas é mediante isso que nós também nos abandonamos a Deus, nos colocamos nas mãos de Deus. Então vejam, se a gente acredita que oração é um botão onde a gente aperta e coisas acontecem, é um botão onde a gente aperta e Deus responde automaticamente, né? É como se Deus estivesse ali esperando o seu comando para ele agir. A gente vai cair num risco, a gente vai cair numa armadilha, a gente vai cair num poço de lama, de solidão, de fraqueza, do sentido do abandono. Então eu quero hoje chamar você a atenção que nesse mini curso que estamos aqui ministrando, o meu convite é chamar você para essa percepção de que oração é mudança, é mudar, é ser transformado, não é adquirir poder, certo? A perspectiva da oração é a perspectiva de um relacionamento que se constrói, um relacionamento que se aprofunda, um relacionamento que nos faz renovados. Então, nesses próximos encontros, eu quero trazer para vocês essa dimensão profunda da oração como mudança e não como poder, certo? Óbvio que desce poder do céu sobre nossas vidas. Óbvio que o Senhor Jesus nos dá autoridade sobre principados e potestades. Óbvio que a palavra do Senhor tem poder. A palavra do Senhor tem poder. E se a proferirmos, ela transformará. Mas preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. O propósito da vida cristã não é poder.
O propósito da vida cristã é transformação, comunhão, é ter a imagem de Cristo formada em nossa vida. E é um processo, é uma caminhada. Então, eu quero colocar para você algumas coisas bem interessantes, né? A primeira delas é que existem 3 movimentos na oração, né? Existem 3 movimentos na oração. E esse livro, Oração Refúgio da Alma, do Foster, né? Aquele que eu mostrei para vocês, né, logo no começo, Oração Refúgio da Alma, a tese central, digamos assim, do Foster é justamente esses 3 movimentos, né, da oração. Ele vai mostrar para a gente o seguinte: em primeiro lugar, a oração é um movimento para dentro. É um movimento para dentro. E ele fala, de uma certa maneira, que existem 3 aspectos desse movimento para dentro, né? A simplicidade da oração, a oração simples, a oração daquele que humildemente chega diante do Senhor, que não sabe falar, que não tem repertório, que está sentindo uma grande dor, que está sentindo um grande abandono. É a oração daqueles leprosos, quando Jesus vai passando e eles dizem: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Né? É a oração que simplesmente pede, né? É uma oração que simplesmente se coloca, é uma oração que chora diante de Deus. Ele fala da oração do desamparo, a oração da investigação, a oração das lágrimas, a oração da renúncia, a oração da formação e a oração da aliança. Então vejam, esses movimentos nós estaremos estudando eles aqui, exemplificando, trazendo a perspectiva histórica deles. Mas, assim, é interessante perceber que aqui o primeiro movimento é um olhar para si, para a sua fraqueza, para a sua dor, para o seu abandono, para o seu estado. Ninguém consegue alavancar uma vida de oração se não partir de si, se não partir da sua dor, do seu próprio sofrimento, da sua própria vida. O segundo movimento da oração, nesses 3 movimentos que o Foster coloca, é para cima, para o alto. E é interessante que ele vai colocar a oração de adoração, a oração de descanso, a oração sacramental, a oração incessante, a oração do coração, a oração meditativa e a oração contemplativa. Tá certo? Nós vamos estudar todos esses modelos de oração. É interessante perceber que quando a gente se volta para os céus, a gente se volta para Deus, quando a gente começa a olhar para Cristo, para a Santíssima Trindade, o primeiro passo precisa ser o passo de adoração, né? Adorar a Deus. Mas tem também a oração sacramental, que é uma oração que está se perdendo de uma forma tão absurda, porque a oração sacramental é a oração vivida a partir dos elementos da liturgia, dos elementos da simbólica cristã, dentro de toda a tradição. E cada vez mais essa igreja evangélica pós-moderna, né? Essa igreja que tem nascido hoje, é uma igreja que tem matado o sacramental. É uma igreja que tem confundido uma estrutura de marketing
que tem acreditado que sem o marketing a gente não consegue alcançar o coração do homem contemporâneo. E isso é uma grande ilusão. Porque todos os movimentos contemporâneos, eles são, assim como a marca da contemporaneidade, profundamente acelerado, instantâneos, momentâneos. Então, eu tenho acompanhado, eu sou de uma certa forma ativamente cristão desde da minha adolescência e tenho buscado a vida cristã de uma forma mais sistemática e nesses 30 últimos anos, quantas modas dentro da igreja, quantos movimentos que viam simplesmente no seu modelo de adorar o avivamento, o reavivamento, a transformação da igreja, né? Que via num determinado estilo de música, num determinado estilo de adoração, num determinado estilo de templo, de reunião. A última revolução cristã, no aspecto de que agora sim tudo vai se concretizar. A gente vai ver um reavivamento e o país vai ser. Olha, essa é uma tolice. É uma tolice da igreja atual, da igreja contemporânea. É justamente o não abandonar as raízes, a ortodoxia, que faz com que o cristianismo seja tão profundo e ultrapasse culturas e consiga dialogar com todas as culturas, né? Então, olha, eu quero trazer para vocês que sentido é esse da oração sacramental também. E o terceiro movimento, eu diria que é o movimento para o outro, que é o movimento para fora, né? O Foster chama de movimento para fora, na verdade. É a oração pelo comum, oração de petição, oração de intercessão, oração de cura, oração de sofrimento, a oração de autoridade, a oração radical. Na verdade, melhor seria expressar, né, essa oração como oração para fora, né? Essa oração que começa a olhar para o que está fora de si. Uma oração que hoje ela é vivida nos extremos, né? Porque ou você olha para fora no sentido meramente político, dessa expressão, né? Dentro daquilo que se vive no aspecto de que você é o salvador da pátria como um cristão, ou então se esquece fora e passa-se a viver um cristianismo interior, né? Só importa ler a Bíblia, estar ali no monte, né? E a gente não consegue fazer a junção desses dois aspectos da vida cristã, né? Para fora, para dentro. E principalmente, né, esse movimento terceiro para cima. Então, o Richard Foster vai colocar aqui, são esses os três movimentos da oração, né? E nós iremos adentrar nos próximos encontros nesses três movimentos. Agora, olha que coisa extraordinária, e eu quero encerrar esse primeiro momento com essas três coisas, né? Muitos de nós confundimos meditar com orar, certo? E muitos de nós perguntamos qual a diferença entre orar e vigiar, né? Eu quero trazer aqui três rápidas definições, a gente vai se aprofundar mais nisso à frente, mas eu quero somente colocar assim, vamos lá. O que é meditação? Meditação é o sentido de ruminar, né?
tantos escritores, né, vão colocar essa imagem como a imagem mais apropriada para a gente entender meditação. Meditação é como aquela ideia do boi, né, que vai ali, mastiga a grama, mastiga o capim e rumina. O ruminar seria aquele triturar para que consiga colocar para dentro, né? Então, dentro da tradição cristã, meditar é ruminar, é trazer de fora para dentro os feitos de Deus. Então, você traz de fora para dentro os feitos de Deus. É interessante que nós também meditamos nos feitos que não são de Deus. Nós também trazemos para dentro aquilo que nos destrói, fofoca, o olhar dramático da vida, a gente traz para dentro a miséria e fica ali, de uma certa forma, alimentando-se daquilo, alimentando-se daquilo. Então, a meditação é ruminar, trazer para dentro os feitos de Deus. E esses feitos advêm para nós a partir de três coisas. Primeiro, a palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, né? A gente precisa estar meditando nas Sagradas Escrituras. E aqui não tem a ver com estudar as palavras, a palavra de Deus. Estudar a Bíblia, ver o sentido exegético, grego, hebraico, as evidências. Não. Ruminar enquanto alimento, enquanto pão que desce dos céus. As imagens descrita, as reflexões ali compostas, ruminar, trazer para dentro, como se fosse ali entrar na vida de Cristo, na vida daqueles momentos ali expostos, né? Outra maneira de meditar é meditar a partir das obras da criação, né? É interessante que quando o homem moderno, o homem atual, contemporâneo, ele olha para a criação, ele vê vazio, né? Ele vê um, um, um lixo cósmico, né? Ele vê, de uma certa forma, matéria cósmica que está simplesmente lançada ao infinito, né? E é interessante perceber uma coisa, que parece que a qualquer momento algo trágico vai acontecer. A gente está jogado nesse universo que não tem uma mente, não tem uma pessoa, não tem nada por trás dele, né? Inclusive, a própria filosofia atual propõe isso, né? Parte daí. As escolas de psicologia, as escolas filosóficas, as leituras econômicas, né? Todas elas partem desse princípio de que tudo é uma aventura, né? Onde partimos do nada e voltaremos ao nada. Mas as obras da criação, dentro da Bíblia e da tradição da igreja, nos leva a meditar num poder transcendente a ela, num ser transcendente a ela, num Criador. Então, a meditação é contemplar a natureza e ultrapassá-la, não adorá-la, né? Santo Agostinho, no livro Confissões, que é um clássico lindo, ele fala justamente sobre isso. Ele tem uma parte bela que ele sai perguntando quem te criou, quem te criou, quem te criou, quem é você? Será que é você só que é o centro de tudo, a origem de tudo? E a própria natureza, nessa conversa, nesse diálogo imaginativo, vai dizendo para Agostinho: não, há outro maior do que eu, né? E a partir daí que a natureza se transforma justamente
no meditativo. A gente contempla a face de Deus na natureza. A outra questão que nos leva a meditar é a própria realidade. Né? A gente consegue enxergar no homem contemporâneo, na realidade, os mesmos erros de sempre. Não há progresso, não há diferença espiritual, elevação. A tecnologia leva o homem para o mesmo poço de sempre. O conhecimento leva o homem para o mesmo poço de sempre. A razão, sem a orientação espiritual, leva o homem para a prepotência de sempre. Né? Então, não há nada novo debaixo do sol. Né? Então, essa realidade, né? A vida como ela é, aquelas crônicas lá, sempre postas pelo Nelson Rodrigues, que nos ensinava que dentro do coração humano há apenas pecado. O homem naturalmente, o homem moralmente, é meramente um pecador. Ele precisa da graça de Deus. Né? Então, a realidade nos traz essa dimensão, mas ao mesmo tempo a realidade nos mostra que somos instrumentos de amor neste mundo, de transformação neste mundo. A gente não pode simplesmente abandonar o mundo acreditando que ele está perdido. Não, não. Há esperança. Né? À medida do possível, cabe a cada dia o seu mal. Então, a outra coisa que a gente não pode esquecer é que, e eu quero trazer essa definição, vigiar é diferente de orar. Vigiar é diante do que se alimentou, diante do que se contemplou, diante do que se aprendeu, observar o que está fora. Né? O que é vigiar? Vamos dar um exemplo. É você contratar uma pessoa e dizer para ela, olha, o que está dentro desse muro, o que está dentro destes muros são minha posse. O seu papel é cuidar disso aqui, é cuidar dessa fazenda, dessa granja, desse prédio. Então, o indivíduo que vai vigiar, ele vai cuidar daquilo que lhe foi ordenado, daquilo que lhe foi dado, daquilo que foi presenteado, daquilo que lhe foi contratado. A gente só vigia o que conhecemos, o que sabemos, o que temos como a nossa perspectiva de vigilância. Né? Ninguém vai vigiar o que não lhe pertence. Então, quando a Bíblia nos chama a vigiar, ela nos chama a contemplar o mundo através dos valores que já foram mexidos dentro do nosso coração. Então, vocês não conseguem contemplar o mundo a partir dos valores de Deus? Por que não? Porque também vocês não conhecem quais são os valores de Deus. Né? Então, a meditação, de uma certa forma, é quem vai alimentando a vigilância. Né? Conhecer a palavra do Senhor, se estruturar nela. Né? A última coisa que eu quero trabalhar aqui para a gente encerrar esse primeiro momento é que o último conceito é o conceito da oração. Né? E oração é elevar-se a Deus a partir de dentro. Oração começa com confissão, com entrega, com humildade, com reconhecimento. É um diálogo. Né? É interessante que quando a gente está num banco, a gente está numa praça, a gente está num local que a gente conhece alguém, a primeira coisa que a gente faz é, de uma certa forma, tentar ali, a partir dos clichês, se apresentar. E quando você percebe que aquela pessoa é muito distante dos seus valores, você vai se silenciando ao pouco. Né? Mas quando a aproximação, a amplitude,
a simbiose, aquele encontro passa a ser até uma amizade. Então, eu quero encerrar essa primeira aula, esse primeiro encontro, colocando para vocês que a oração é a busca por relacionamento, intimidade, e não por poder. Poder advém da dádiva de Deus, mas o que é preciso ser buscado é a intimidade com Deus, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês e dizer para vocês que nos próximos dias estou lançando a parte 2 desse estudo. Deus abençoe a todos.